Olá, queridos, que Deus esteja abençoando a sua vida e suprindo todas as necessidades em Cristo Jesus e ao mesmo tempo revelando a viva esperança que nós temos em Cristo, mesmo em meio aos conflitos que temos vivido. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão da pessoa de Jesus Cristo, né? Temos um vídeo aí que falou um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo quanto à sua procedência. E hoje nós vamos falar sobre duas doutrinas que ao longo da história da igreja é bastante falado, né? Apesar que hoje não se fale tanto, mas é uma doutrina que foi bastante debatido e que no terceiro concílio de Constantinopla, aí nos anos 680 a 681, no século VI, foi realmente padronizado um só princípio quanto a essa doutrina. O que nós vamos tratar hoje é sobre quantas vontades existia na pessoa de Cristo. Para essa posição, existem duas cosmovisões que defendem se quantas vontades existia na pessoa de Cristo. A primeira cosmovisão é o não monofisismo. Ela surge no sentido que o imperador Heracleto do século VI quis unir os monofisistas que estavam até um conflito com a igreja do Ocidente, né? Então, quanto à pessoa de Jesus, quanto à sua natureza, eles tinham a tendência de afirmar que existia uma só natureza. E já o imperador Heráclito, ele vai usar uma questão aqui para trazer a unidade quanto a essa posição oriental que criam, alguns deles criam no monofisismo. Então, para que ele traga um meio termo, para que ele traga uma unidade, aí ele vai influenciar bastante na criação de uma doutrina quanto à vontade da pessoa de Cristo, que nós chamamos de monotelismo. Monotelismo. Monotelismo é a doutrina que ensina que Jesus Cristo teve uma só única vontade, que é a vontade divina. Então, os monotelistas, eles acreditam que não existia duas vontades em Cristo, mas sim uma só vontade. Então, o imperador, para trazer essa unidade da igreja oriental com ocidental, ele influencia bastante no surgimento dessa doutrina monotelismo. E essa doutrina, como eu já acabei de apresentar, ele tem esse intuito, porque os monofisistas, eles acreditavam que existia uma só vontade. E já os caras do Oriente, não, defenderam que existia duas vontades, que Cristo era 100% humano e 100% divino. Então aí surgiu agora a questão, se existia duas naturezas, então quantas vontades Cristo tinha? E aí estava esse conflito, esse cisma. Então o imperador quis unir. E aí para unir se criou essa doutrina para trazer essa unidade. Então ele falou, tá bem, se tem duas naturezas, então cremos que vamos ajudar os irmãos monofisistas falando que só tem uma vontade. E aí eles afirmaram, onde surge a doutrina monotelismo, na crença que existe uma só vontade em Cristo Jesus, mesmo tendo duas naturezas, que são 100% humano e 100% divino. Mas essa ideia predominou por algum tempo. Já no 1680, fez-se o terceiro concílio de Constantinopla,
E nesse terceiro concílio de Constantinopla foi condenado o monotelismo, a crença em uma só vontade em Cristo Jesus. E foi afirmado a doutrina do diotelismo. Diotelismo é a doutrina que crê que existe duas vontades em Cristo. Duas vontades. O diotelismo é a doutrina que ensina que existe duas vontades em Cristo, não uma única vontade como os monotelismos afirmam ou afirmavam. Então, o diotelismo acredita que existe duas vontades, a vontade divina e a vontade humana. E eles usam bastante, entre outros textos, o texto que eles mais afirmam para sustentar o diotelismo é a oração de Jesus em Getsema. Quando Jesus ora lá em Getsema declarando: não como eu quero, mas como tu queres, que não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. E aí a gente percebe que tinha uma vontade. E eles vão afirmar que essa vontade que clama: se é possível, afasta de mim esse cálice, é a natureza humana de Cristo. E essa natureza humana sendo perfeito, sem pecado, mas é uma natureza que tinha limitações. Então, essa angústia do peso da cruz o estava levando no sentido aqui de... Não, a gente não pode falar de desistência, podemos sim falar, mas no sentido de alguém que está a perceber que não terá a total capacidade para que suportasse aquilo que está por vir. Então, o diotelismo, ele acredita que aqui nessa oração de Jesus é uma clara evidência que existia a vontade humana e também a vontade divina. E aí a vontade divina é a vontade do Pai. E também essa vontade divina é a mesma vontade que o Filho tem. Porque na Trindade Truna não existem várias vontades. Existe uma única vontade, que é sustentado pela essência. Porém, não se esquecendo que cada pessoa da Trindade é distinta, livre, mas quanto à essência, quanto à substância, quanto à glória, ao louvor, são eternamente coiguais. Então, voltando aqui ao nosso tema, não querendo nos aprofundar quanto à pessoa da divindade, aqui também o que a gente está falando, o diotelismo, ele vai afirmar isso. E nós vamos ver quanto a outras questões lá, a necessidade de Jesus de estar cansado, de ter fome. Então, essas questões são os textos que as Sagradas Escrituras vão nos pedir quando Jesus pede a água na mulher samaritana, lá em João 4. Então, esses textos são os textos que o terceiro concílio de Constantinopla, no século VI, sustenta para combater o monotelismo. Então, ele vai falar que as Sagradas Escrituras é bem claro que, assim como existiu duas naturezas em Cristo, também existia duas vontades. E essa vontade humana era uma vontade perfeita que estava totalmente controlada pela vontade divina. Então, quantas vontades realmente existiu em Cristo? Agora quero que você deixe aí o teu like. Será que você é um monotelismo ou diotelismo? As Sagradas Escrituras são claras e apresentarem realmente, principalmente nessa
oração de Getsema, a gente consegue ver essa revelação das duas vontades de Cristo. E assim a gente vai ver que tanto Calvino, entre outros protestantes, outros reformadores, eles adotaram o diotelismo como uma crença. Calvino não falou muito disso, mas as suas narrativas, quanto às suas estudos, você consegue perceber essa crença tanto das duas naturezas e como também das duas vontades na pessoa de Jesus, a vontade divina e a vontade humana. E essa questão das duas vontades nos leva também a perguntar quantas vontades há na Trindade. Fica aí, eu já dei um parecer aí, né? Falei um pouquinho, mas quem sabe a gente vai fazer uma breve narrativa sobre isso, para deixarmos detalhadamente. Então, segundo as Sagradas Escrituras, textos que nós já apresentamos nos Evangelhos, que Cristo manifesta a sua necessidade humana de querer alguma coisa, isso revela que Cristo tinha vontade humana, porque a vontade divina não vai desejar água. A vontade divina é totalmente soberano para sustentar o peso da cruz. Por isso que Cristo tem que ser 100% Deus, para que ele satisfazesse 100% as exigências do Pai quanto à nossa culpa. Então, por isso que teve que ser um Deus para suportar a nossa cruz. Mas também teve que ter um homem, porque o homem que representa é o homem que deve morrer. Deus não morre, quem morre é o homem. Então o homem morre, e o homem morre e ressuscita pelo poder tanto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como as Sagradas Escrituras vão nos apresentar, porque Deus, se fosse simplesmente um homem, não ressuscitaria. E Deus não morre, quem morre é o Filho, a natureza humana do Filho. A sua divindade não pode morrer, porque ele é eterno, fica claro? Mas nós vamos perceber que existem realmente duas vontades no Verbo encarnado, a vontade humana e a vontade divina. Porém, quem gerencia é a vontade divina. Mas a vontade humana do Filho é uma vontade perfeita, não como a nossa vontade manchado pelo pecado. A vontade dele é vontade perfeita, não foi manchado pelo pecado. Tá entendendo? Mas a vontade divina, quem gerencia essa vontade. Então, que Deus abençoe. E aí, pensa aí, tu és um monotelismo ou um diotelismo? Então, já deu para pensar, de acordo com o que eu falei, fica claro qual são um diotelismo. Que Deus te abençoe.